Olá, eu sou a Bárbara Castro e essa semana eu fiquei muito pensativa, reflexiva a respeito de várias coisas, mas uma não sai da minha cabeça e é sobre ela que eu vim falar hoje. Mestrado. Como que a gente faz sem pirar? Esse é o tema desse vídeo. Antes de ir pro conteúdo do vídeo, eu quero dizer o seguinte: não sei se já percebeu, mas esse canal aqui vai vídeo toda segunda-feira. Poderia fazer mais vídeos por semana? Poderia, mas não consigo, entendeu? Não consigo, porque tem muita coisa pra fazer, entendeu? E aí eu queria fazer ainda assim, mas só que essa aqui é a única forma. Então vai ser só segunda-feira. Mas assim, segunda-feira esteja aqui comigo, tá bom? Por favor. Hoje eu vou falar aqui o que eu gostaria que tivessem me dito quando eu expressei essa vontade de fazer o mestrado, entendeu? Queria que alguém tivesse chegado pra mim e falado assim: Bárbara, é assim, assim, assado. Quando você passar por isso, faça isso, isso e isso, sabe? Queria que tivesse essa pessoa, mas não teve, entendeu? E eu posso ser essa pessoa pra você. Olha só que vídeo maravilhoso. Ah, mais uma coisinha. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já esteja no mestrado, ou então no doutorado. Esse vídeo também é pra você, tá bom? Não fica tristinho não. Vai ser ótimo, porque você vai se identificar ou não com as coisas que eu disser aqui. E porque você se identificar ou não, você comenta aqui assim, ó: caraca, é igualzinho, é isso mesmo. Mas Bárbara, você esqueceu de falar isso, isso e isso. Por que você não falou isso, isso e isso? Será que isso aqui não aconteceu com você? Aí eu vou falar: aham, talvez. Não aconteceu. Puxa vida, vou falar no outro vídeo, entendeu? Ó, se você gosta desse tema, se você já gostou desse tema, se você tá passando pelo processo de mestrado ou doutorado, tá? E você sente que ninguém tá falando sobre as dificuldades que existem nesse processo, você assiste até o final, tá bom? Porque lá no final eu vou te fazer uma proposta e eu quero saber a sua opinião, tá bom? Tá, então até o final do vídeo. Vamos começar esse vídeo. Finalmente. Olha só. Primeiro de tudo, você precisa saber por que você quer fazer um mestrado. Por quê? O que te levou a isso? Será que o que você busca num mestrado você não poderia buscar em uma outra coisa? Pensa, qual o motivo? O que te leva para um mestrado acadêmico? Você precisa pensar e ter esse objetivo muito firme, porque é isso que vai te sustentar e dar o sentido pro resto do seu mestrado inteiro. E isso é muito importante porque quando você for sucumbir no seu processo de mestrado, ou seja, quando você tiver assim, ó, por uma peinha de nada, assim, por uma peinha de nada, de falar assim: eu desisto disso tudo, isso não é pra mim. Quando você estiver nesse ponto, você vai pensar assim: caramba, mas qual era o meu objetivo mesmo? Ah, não, então tudo bem. Então falta pouco, vamos continuar. Entende? Por isso que o objetivo é tão importante, pra você não sucumbir pela sua saúde mental, porque o processo é tenso. Aí beleza, você já entendeu qual é o seu objetivo, você já entendeu assim: não, eu quero mesmo fazer mestrado, é isso aqui, tá decidido, meu objetivo tá perfeito. Então tá. Segundo passo, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no Google assim, ó: mestrado na UFRJ, mestrado Unirio, mestrado UF. E aí você vai entrar nos sites dos mestrados que você tem interesse. Por exemplo, mestrado em História, mestrado em Filosofia, mestrado em Serviço Social, mestrado em Memória, sabe? Você vai pesquisar o que te apetece nos mestrados. E você vai entrar nessas páginas de mestrado e você vai ver sobre o que são os mestrados, as linhas que existem nesses mestrados que você está pesquisando, quais são os professores. Você vai ver quais são os professores e vai pesquisar no Lattes, sabe? Currículo Lattes. Você vai colocar, vai copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, o nome do professor e vai colocar lá no currículo Lattes e vai ver o que ele tá pesquisando no momento, o que ele tá fazendo da vida, sabe? Sobre o que ele escreve. Você vai ver se você tem interesse em alguma linha de mestrado, daquele mestrado que você está escolhendo. Você vai ver se você tem interesse em algum daqueles professores, porque algum daqueles professores que estão lá na listagem vão ser o seu orientador. Então, você precisa já ter mais ou menos assim uma ideia de quem você se adequa ou pode se adequar um pouco mais, sabe? Isso é uma dica
valiosíssima. Pegou essa dica? Por que isso é importante para a sua saúde mental? Por causa do seguinte, quando você entra, já vou chegar no processo de seleção, tá? Mas deixa eu explicar isso primeiro. Quando você entra num mestrado, você vai ter várias pessoas que talvez queiram um orientador em específico. E se você chegar e falar assim, ó, não sei qual é o orientador que eu quero, sei, quero fazer mestrado porque eu acho que isso vai ser bom pro meu futuro. Você não vai passar, tá bom? Não vai. Então, assim, você precisa estar muito certo do que você quer. Mesmo que você não esteja, tá? Você precisa performar a certeza que você não tem. Mas você precisa performar. Então você vai virar assim. Por um momento você vai ser um ator ou uma atriz muito de sucesso. E aí, o que vai acontecer? Para você conseguir performar essa certeza que você não tem, você tem que pelo menos ter algum tipo de argumentação, entende? Então o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Você vai pesquisar no Lattes, você vai pesquisar no site da universidade, tá? Você vai entender o que é aquele curso, qual a linha de mestrado daquele curso que você quer. Você precisa ir, ó, com isso na ponta da língua, tá bom? Então, tudo bem, isso já está entendido. Vamos para o processo seletivo. O processo de seleção já mostra pra gente o buraco que a gente está entrando. A gente geralmente entra no mestrado, ou seja, o processo seletivo do mestrado, você já precisa saber o que você quer fazer lá dentro. Então, assim, você precisa ter um projeto de pesquisa encaminhado. Mas geralmente é o seguinte, eles têm uma prova escrita que vão ser assim, uma prova discursiva, né? Então são questões amplas e aí você vai responder em, sei lá, algumas linhas, pelo menos uma folha, 2 folhas, alguma coisa do tipo. E esse processo, ele vai estar com bibliografia em edital, tipo um concurso público mesmo, só que é com questão discursiva. E aí você vai precisar estudar, assim, profundamente cada bibliografia que está naquele edital, tá? Se vocês quiserem saber o que eu fiz para conseguir ingressar, como é que eu me preparei para o processo de mestrado, vocês escrevam aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Pode te ajudar mesmo, de verdade. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, eu escolhi muito bem qual era o mestrado que eu queria e foquei só nele. Porque eu não ia conseguir entrar muito profundamente em cada texto se eu escolhesse vários processos seletivos, sabe? Então, assim, escolha a dedo qual que você quer e foque só em um. Essa é a minha dica para você ter uma saúde mental boa antes mesmo de entrar no mestrado no processo de seleção, porque senão você vai pirar, sério. E assim, mas é porque assim, às vezes, se você escolher um mestrado, por exemplo, em História, sabe? Em várias universidades tem mestrado em História. Então, às vezes, você estudando para um, você vai estar estudando também para outros. Então, dá para conciliar, sabe? Mas no meu caso, não dava, entendeu? Eu queria fazer um mestrado em Memória Social. E queria fazer mestrado em Direitos Humanos em outra, sabe? E aí, assim, eu fiquei, gente, pra onde que eu vou, sabe? E as bibliografias eram extremamente diferentes, muito diferentes. E eram gigantescas. E eram no mesmo prazo. Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. Então, talvez esse também seja o seu caso. Tá? Então, para você não pirar antes mesmo do processo seletivo acontecer, você escolhe muito bem o que você quer, tá? Para você focar em uma coisa só. Essa é uma excelente dica também. Aí, depois que você fizer esse processo aí, que você vai escrever questão discursiva, você vai ter que passar por uma prova de línguas, que nem todo mestrado, essa prova de línguas é... Como o nome? Eliminatória. Nem todas são eliminatórias, tá? Mas alguns são. E depois você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que passar por uma sabatina. Isso mesmo. Você vai ter que defender o seu projeto que você nem sabe ainda direito como fazê-lo. E aí começam os problemas, não é mesmo? Porque aí você começa assim, tá, vamos lá, né? Vamos lá enfrentar uma banca. Aí você senta e aí tem 3 professores ou 4 professores pra te fazer algumas perguntas. E aí você precisa defender o seu projeto. Assim, você precisa falar, olha, eu vim aqui por isso, isso e isso, eu quero fazer esse mestrado por isso, isso e isso. Sabe aquela coisa que você pesquisou lá?
lá no início? Então, essa é a hora de você colocar em prática. Aí você vai falar, né, o que você pretende fazer ali, qual que é o seu objeto de pesquisa, por que você quer pesquisar isso, o que isso tem a ver com a sua vida, qual que é a sua pretensão para o futuro, qual o professor que você talvez gostaria que fosse seu orientador, qual a linha de pesquisa você mais se enquadra, sabe? Você vai falando coisas que são interessantes, né? Que as pessoas da banca saibam, para que elas consigam deixar que você entre ou falar, não entra, né? Então você precisa ter uma argumentação boa para esse processo de sabatina. Agora sim, gente, ó, isso aqui é muito importante, tá? Isso é muito importante mesmo. E assim, isso vai fazer a diferença para sua saúde mental no processo da seleção, principalmente nesse da sabatina, que é o seguinte: esse processo de mestrado, ele não consegue mostrar quem está preparado ou não para fazer o mestrado. Eu conheço gente, inclusive que estava fazendo o processo comigo, que na minha visão tinha muita capacidade de entrar e não passaram no processo, entende? E aí depois que eu entrei no programa, eu tive contato com gente que eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que essa pessoa passou nesse processo seletivo? Não consigo entender. Então assim, vá para esse processo seletivo entendendo que ele não diz se você é capaz ou não. Esse foi só um processo que foi escolhido para conseguir selecionar pessoas para entrarem no mestrado. Não significa que quem não entra é incapaz de passar em qualquer processo seletivo, sabe? Então assim, não vá achando que aquilo dali é uma linha que vai te dizer se você é capaz ou não de fazer um mestrado. Não. Essa prova não vai dizer nada a respeito disso, tá? Então, assim, esteja com isso claro na sua cabeça para você não afundar caso você não passe. Aí, vamos lá. Passou no mestrado, né? Ótimo. Acha que a sua vida vai mudar. Não vai mudar. Quer dizer, pode ser que ela mude um pouco. Primeira semana de aulas. Como é? Os professores, todos eles, em todas as disciplinas, eles vão te perguntar o que você está fazendo ali. Qual que é o seu projeto de pesquisa? Por quê? Porque eles querem entender os textos possíveis, né? Para eles conseguirem contribuir para a sua pesquisa. Por isso que eles fazem essa pergunta, sabe? Eles querem saber quem são vocês. Eles querem saber com que pessoas eles estão lidando, quais são os projetos, quais são as pesquisas que aquelas pessoas querem desempenhar. E isso é o que vai unir um pouco o professor com o aluno nesses processos de disciplina. Isso é muito importante, isso é muito interessante mesmo, assim, de você conseguir expor mais ou menos como é que vai ser a sua pesquisa. Principalmente no mestrado, né? Porque no doutorado, geralmente a pessoa já veio de um mestrado, então já tem uma coisa mais bem estruturada. No mestrado não, às vezes no mestrado você ainda tá vendo o que você vai pesquisar e você pode mudar dentro do mestrado o seu projeto de pesquisa, sabe? O seu objeto de pesquisa. Eu mesmo mudei. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui nessa parte do vídeo é o seguinte: você vai achar que todo mundo sabe o que tá fazendo ali. Você vai achar. E isso vai te dar insegurança. Porque você vai pensar assim, caraca, só eu que não sei. Só eu que tô insegura. Só eu que não tô indecisa. Só eu que não sei bem o que fazer. Não, queridinho. Não é só você. Todo mundo tá inseguro. Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo nervoso. Por mais que as pessoas aparentem estar, tipo, vim aqui fazer uma pesquisa sobre isso, isso e isso. Esse autor fala isso, esse autor fala isso, e eu vou falar outra coisa. Não. Todo mundo que fala isso tá pensando assim, ai meu Deus, será que vão achar que eu sou maluca? Ai meu Deus, eu não sei o que dizer. Tá chegando a minha vez, meu Deus, tá chegando a minha vez, e agora o que eu digo? Entendeu? Todo mundo vai estar assim por dentro. Então assim, não se desespere, tá? Fique tranquilo, ali o seu professor só quer saber assim, quem é essa pessoa? O que mesmo que ela quer estudar, sabe? O que será que ela tá querendo de mim aqui nessa disciplina? É só isso que o professor quer, tá bom? Não comece a afundar no buraco na primeira semana da disciplina. Fique calmo, mantenha calma. Ninguém sabe o que tá fazendo ali. Já que estamos falando de início de disciplina, vamos falar das disciplinas em si.
Como você fazer disciplinas sem surtar? Ah, pra quem não sabe, o mestrado tem 2 anos de... Como é o nome disso? De extensão? De duração. O mestrado tem 2 anos de duração. No primeiro ano, você faz disciplinas, né? Disciplinas obrigatórias e optativas. E no segundo ano, você escreve a sua dissertação. Como é que você passa por essas disciplinas sem surtar? Essa é a próxima dica. Olha, eu tenho que falar uma coisa agora, eu vou ser bem realista, tá bom? Você, muito provavelmente, não vai conseguir ler todos os textos. Fique calmo, fique tranquilo. Todo mundo passa por isso. Desculpem, professores, eu falar isso, tá bom? Eu sei que vocês acham, às vezes, que a gente lê todos os textos, mas isso é um pouco impossível, porque a gente tá fazendo 3 disciplinas ao mesmo tempo. E aí, cada um passa uns 3 livros por semana, sabe? E aí, a gente não consegue ler tudo. Mas assim, a gente gosta muito de vocês, tá bom? Essa é a grande realidade das disciplinas de mestrado. Você vai ter, às vezes, livros para ler, sabe? De semana para semana. E você vai ter textos que às vezes são maiores do que livros. E às vezes você vai ter textos de 5 folhas que você, assim, vai demorar uns 2 dias pra ler, sabe? De tão denso que é a parada. E sem contar se você tá fazendo um mestrado em uma área que não é a sua. Então você não vai saber coisas básicas. E aí você vai ter que voltar em coisas básicas pra poder entender o que aquele texto tá falando. Entendeu? Então, assim, é profundo o negócio. Como que você faz as disciplinas? Vou te dar uma dica pra você não pirar, tá? Nem sempre você vai conseguir ler todos os textos. E tá tudo bem. O importante aqui é você, quando você perceber que você não vai conseguir ler todos, é você saber qual deles você escolhe para ler. E é por isso que essa parte é importante. Escolha os textos ou os livros que mais se aproximam do seu objeto de pesquisa. E quando você for lê-los, você busca coisas que você pode utilizar para sua pesquisa mesmo, sabe? Tanto para refletir sobre a sua pesquisa, não que você vá utilizar na sua pesquisa, mas que te ajude a refletir sobre as coisas. Tanto as que realmente, de fato, falam sobre o seu objeto de pesquisa, sabe? Então, assim, esteja atento, dá essa lida um pouco mais concentrada em alguns pontos, entende? Se vocês quiserem alguma dica de leitura dinâmica, sabe? Como é que eu leio, como é que eu faço para ler os meus textos de forma rápida, pegar as coisas principais, vocês deixam aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo. Faça sempre um material de revisão. Porque assim, ó, disciplina de mestrado, como chama? A avaliação final, geralmente, é um artigo. Então, assim, para você fazer um artigo, você precisa ter referências. E as referências vão sair da onde? Dos textos da disciplina. Então, assim, faça a revisão. Eu, quando entendi isso, às vezes no final das disciplinas, eu já tinha quase meu artigo pronto, sabe? Porque eu já tinha escrito muita coisa ao longo da disciplina. Faça isso, gente. Faça isso, porque isso vai ajudar muito vocês, sério, a não pirar quando vocês tiverem que entregar 3 artigos em um mês. Agora, uma coisa que é muito importante: organização. Gente, assim, eu queria tanto que alguém tivesse me dito isso, sério mesmo, porque eu sofri tanto. Ainda sofro um pouco, confesso, ainda sofro um pouco. Por quê? Porque a pessoa tá passando pelo processo de mestrado, e o que que faz? Cria um canal no YouTube. Ai, gente, eu sou muito inteligente mesmo. Mas isso tem a ver com a última dica. Mas calma, essa ainda é a penúltima. Organização. Tenha horários para fazer coisas. Se você não consegue ter horários, tenha dias, sabe? Tenha metas semanais. Tenha pastas separadas, entendeu? Pastas por disciplinas. Tanto fisicamente, porque às vezes você vai ter que xerocar textos, sabe? Ou então pastas mesmo no computador, com PDFs, com livros, divididas por disciplinas, porque isso vai te ajudar muito na hora de fazer aquele artigo final, sabe que eu falei? Então, vai te ajudar muito. Então, seja organizado, tá?
organize seu material, mas também organize a forma com que você vai lidar com esse material. Agora sim, a última e mais maravilhosa dica de todas que eu posso dar para você fazer um mestrado e ter esse mestrado de uma forma saudável na sua vida é a seguinte: não faça só o mestrado. Calma, vou explicar direitinho. Sabe aquela terapia que você falou assim, não preciso não, vou deixar para outro momento da vida? Então, esse é o momento, tá? Siga essa dica, por gentileza. Eu sei que nem todo mundo vai ter condição de fazer terapia, eu sei, mas assim, pesquisa, porque tem terapia que é gratuita, ou então com um preço popular, sabe? Geralmente nas universidades mesmo de psicologia, os alunos, eles precisam, como chama? Gente, esqueci o nome que dá. Treinar. Eles precisam treinar, entendeu? As coisas que eles estão aprendendo e tal. E aí, geralmente as faculdades, elas abrem essas coisas, esses espaços, para pessoas pagarem muito menos do que um psicólogo já formado cobraria, entende? Então, às vezes é difícil de conseguir essas vagas, mas é possível. Então, assim, procura aí na cidade de vocês se existe isso, como é que faz, qual o processo. Mas, enfim, existe. Então, faça terapia, tá? Faça alguma coisa com o seu corpo, entendeu? Vai, sei lá, pra academia, cria um hábito com o seu corpo. Vai correr, vai fazer uma dança, vai fazer uma luta, que às vezes é muito importante dar uma esporra de alguma coisa. Vai, sei lá, vai entrar numa aula de surf, entendeu? Mas o que? Fazer uma yoga, um alongamento, uma extensão de unhas, sabe? Sabe esses cursinhos assim? Vai fazer coisas com o seu corpo, tá? E também com a sua mente, vai ler, sabe? Coloca aí meta de 1 livro por semana. Talvez você descubra um grande hábito de leitura. Porque assim, eu faço isso. Quando eu tenho muita coisa pra fazer, o que eu faço? Eu começo uma série de livros. Assista séries também. Tem essas coisas na vida de vocês, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque você não vai se sentir encurralado, sabe? Quando você se sentir encurralado, você vai saber pra onde sair. Você vai pegar um livro, você vai ir pra uma luta, você vai ir pra sua terapia, sabe? Você vai conseguir escapar quando chegar esses momentos de meu Deus, eu não aguento mais. Aí você vai ter o que fazer. Tenho uma coisinha pra dizer agora, nesse finalzinho de vídeo, que é a seguinte. Você gostou desse vídeo? Você achou ele muito interessante? Tem uma proposta, tem uma sugestão, na verdade. Tá curioso pra saber? A sugestão é a seguinte. Eu tenho um amigo que ele também tá nesse processo de mestrado. E tivemos uma ideia muito interessante, que é a ideia de fazer uma série de vídeos só sobre isso. E aí a gente vai trazer pessoas, sabe? A gente vai falar sobre, por exemplo, como é fazer um mestrado com bolsa e um mestrado sem bolsa. Como é ser negro numa universidade pública fazendo uma pós-graduação. Como é fazer mestrado e ter filhos pequenos. Como conciliar trabalho com mestrado. Essas perguntas, né, que eu não tenho como responder. Sobre trabalho eu até poderia responder. Mas assim, sobre ser negro numa faculdade pública, não sei falar sobre isso. Bolsista e não bolsista, isso eu posso dizer também. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, de entender e ver por outros olhos como é passar no mestrado, como é estar nesse processo de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, comentem aqui embaixo, dê o joinha, tá? Que a gente vai organizar essa série maravilhosa de vídeos. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque eu sinto falta desse conteúdo, sabe? Moto. Porque eu sinto falta desse conteúdo, sabe? Eu procuro na internet e eu não acho. E é como se o problema não existisse. Mas o problema existe. A gente que faz mestrado, estamos adoecendo. E alguém precisa falar sobre isso, entendeu? Então assim, estou aqui me disponibilizando a ser essa pessoa.
Mas eu só vou conseguir fazer isso se alguém assistir, né? Porque se ninguém assistir, aí vai ficar meio complicado. Mas é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui, por quê? Porque tem uma dissertação pra escrever, né? E aí minha orientadora vai ver isso aqui e vai falar assim: Bárbara, você não tem mais o que fazer, não? Então, eu preciso ir lá fazer minha dissertação, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo. Espero que no próximo vídeo eu esteja mais reflexiva a respeito de outras coisas do mundo, a não ser uma estrada. Mas vamos ver o que surge lá na próxima segunda-feira, tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.